Olá! A ancestral arte xamânica indígena propõe religar o ser humano a uma fonte de sabedoria superior. No Religar de hoje, vamos começar uma série de 2 entrevistas sobre o xamanismo. Nosso convidado é o médico, psicoterapeuta e curador xamânico Celso Fortes. Está começando pela TV Horizonte o programa Religar, programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Como vai, Celso? Obrigado. Obrigado a você, Flávio. Sua presença aqui é muito importante. Esse tema, sem dúvida, atrai muitos dos nossos telespectadores, o interesse por conhecer essa temática. É um grande prazer estar aqui com vocês. Ok, obrigado. Você pode participar do nosso programa, envie sua opinião ou sugestões de temas. Acesse pucminas.br/ppgcr e clique no link do programa Religare. Ou ligue para o nosso canal de voz. O número é 3209-0122. Deixe lá o seu recado, suas dúvidas e sugestões. Celso, nós vamos ter a oportunidade de desenvolver esse tema, seus detalhes, né? Mas vamos começar por uma pergunta básica. O que é o xamanismo? O xamanismo, os antropólogos fizeram um grande estudo no mundo inteiro em cima das religiões indígenas e descobriram que a quantidade de semelhanças é muito grande. E aí eles batizaram a medicina indígena, de um modo geral, de xamanismo. Se nós utilizássemos um termo em português, isso seria pagelância, né? Mas então padronizou-se que os rituais indígenas praticados pelo homem branco chama-se de xamanismo. É uma palavra que vem da Sibéria, né? Xamã, aquele que faz contato com o mundo dos espíritos, e xamanismo, a prática desse contato. Sim. Por que em alguns aspectos o xamanismo é confundido como uma religião? Porque na realidade é uma religião, né, Flávio, para os indígenas, né? Para os indígenas é uma religião, é a religião que eles professam, entendeu? A grande confusão está no homem branco, né, quando se apossa de determinados rituais, e eu diria assim, esse é o grande diferencial do meu trabalho, que em função do meu background acadêmico, eu faço uma religação né, dos rituais, o que a pessoa vivencia num ritual com o processo emocional dela. Mas a grande maioria das pessoas que eu ouço falar que trabalham com xamanismo, trabalham como se fosse uma religião, que é o ritual pelo ritual, que é assim que eu chamo. Sim. Né? Então, esse confundir não queria dar a impressão assim, pejorativa. Não, de forma alguma. Não tem a conotação pejorativa. Eu acho, pela convivência que eu tive, né? E em função dessa convivência, o respeito que eu tenho pela cultura indígena, né? É que me faz fazer esse diferencial, né? Eu não sou um xamã. Eu pratico a arte do xamanismo. Entendo. É assim que eu me intitulo. Sim. E como que se dá essa transposição, né, da cultura propriamente indígena, né, que tem as práticas xamânicas com o objetivo medicinal, né, mas enfim, no bojo da sua experiência religiosa, e culturas que fazem também a prática do xamanismo, mas, enfim, com um viés não necessariamente medicinal. Não é? Não. Ou apenas e estritamente como uma prática religiosa. Com a prática religiosa medicinal. É o que eu ouço falar. Sim. Só que, para mim, o que eu vejo por aí, né, é uma coisa assim, religiosa medicinal. Da mesma forma, né, que existem os milagres na Igreja Católica, existem as curas milagrosas em outras tantas religiões, né? No xamanismo também eles buscam isso, né?
E no meu trabalho eu tenho tido o prazer, né, e a honra de presenciar algumas dessas curas. Mas a coisa não fica por aí só, né? Eu vejo que vai muito mais além. Em palestras minhas, sendo bastante curto, né, eu coloco assim, uma vez médico, eu me sentia podendo tratar fisicamente a pessoa, né? Mas a ânsia de minha alma era de cuidar do ser humano. E por isso fiz psiquiatria, né? E aí pude tratar da mente humana, que ainda não foi suficiente, né? Porque a minha alma ansiava por mais. E aí fiz inúmeras formações psicoterápicas, e aí eu podia tratar fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Mas minha alma não saciou-se com isso. Até que em 85 eu passei por uma doença terminal, né? Houve uma cura milagrosa quando eu me lembrei de uma conversa de 71 e isso desembocou numa experiência com essa tribo nos Estados Unidos. E no momento em que eu fiz contato com o xamanismo e que eu comecei a conduzir rituais xamânicos, né, eu disse assim, nossa, né, dessa forma eu posso tratar, saber fisicamente como está a pessoa, mentalmente, emocionalmente, posso ajudar espiritualmente, né? Então, é como se minha alma, sabe, se alegrasse nesse momento. Então, eu passei a utilizar o xamanismo no dia a dia mesmo de minha vida, desde 91. Sim. E como que é o diálogo dessas esferas, né? Você tem aí uma academia com todo o seu rigor, né? E tem todo o rigor da vida espiritual e da concepção religiosa indígena. Você fez essa associação, né? Mas como que você dialoga com aqueles que não conseguem vislumbrar esse encontro, né? Veja bem, a prática, né, de minha vida desde 91, isso já vão então praticamente 19 anos, porque foi fevereiro de 91 quando começou, oficialmente. Oficiosamente tem bastante mais tempo, né? E o que eu vislumbro nisso aí, Flávio, por exemplo, eu conduzo um ritual chamado Cabana de Suar, né, que é uma sauna ritual. Pessoas vivenciam diferentes coisas dentro dessa cabana, né? É uma cabana completamente escura, onde nós trazemos pedras pré-aquecidas para dentro dessa cabana e eu jogo água em cima dessas pedras. Então fica escuro, sentado no chão, desconfortável e ainda com calor. Né? Então, as pessoas vão tendo, cada uma delas, diferentes vivências, né? Na escuridão é sabido pela ciência que a tendência do ser humano é escapar, né? Aquela experiência de um fósforo no fundo de uma sala escura que as pessoas tendem a se aproximar da luminosidade. Então, no escuro da cabana, a tendência da pessoa é fugir. Ninguém está preso dentro dessa cabana. Mas, de qualquer forma, né, ela se propõe a permanecer lá dentro. Então, vai fugir para onde? Para dentro de si mesmo. Nós sabemos também, né, dentro da área da psicologia, né, que a maior defesa do ser humano, o maior bloqueio do ser humano é fazer contato com os sentimentos. Então, no momento em que ele tende a fugir para dentro dele, ele faz contato com seus sentimentos. E aí tem toda uma vivência, né, que, à luz das minhas formações psicoterápicas, incluindo, né, a psicanálise, eu faço interpretações do que aconteceu. Porque em todos esses 30 anos de vivência, né, no ramo da psicoterapia, eu vejo que o caminho de cura do ser humano é pelo sentir. Se a gente consegue sentir, né, tudo se abre. Porque o meu sentir vai fazer contato com o meu Deus interno, que é o maior guia que eu tenho.
E nisso eu acho que o xamanismo ajuda muito ao ser humano, né? Eu não pratico a religião xamânica de novo, né, como a gente começou, né? Mas eu conduzo sim inúmeros rituais. E eu acho que a cura do ser humano está nessa coisa de fazer contato com o Deus interior, que é, ou deveria ser, a função das religiões, né? Essa era uma questão que, na medida que você ia falando, quer dizer, você executa uma prática, você pratica algo da religião que favorece o encontro da pessoa com o sagrado. Isso, né? Porque a gente indo, né, pela morfologia, diríamos assim, da palavra religião, significa religare, né? Que é religar-se com o Deus interior, né? O Deus lá de fora, sabe, está morto. Ele não pode atuar em mim no momento que ele me presenteou com o poder dele, o amor dele e a sabedoria dele. Okay. E ainda me deu livre-arbítrio. Vamos continuar falando sobre esse tema. Xamanismo é o tema do programa de hoje. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já. Xamanismo é o tema do Religare de hoje. O nosso convidado é o médico, psicoterapeuta e curador xamânico Celso Fortes. Bom, Celso, você terminou o primeiro bloco falando da distinção entre as tradições religiosas daquelas que concebem um Deus fora, né, e da sua percepção de um Deus dentro. Eu pergunto se esta fala está vinculada ao conhecimento também das religiões indígenas que você conhece, ou se essa é uma perspectiva sua, né, na compreensão Flávio, do sagrado, né? Essa é uma leitura minha. Todavia, né, um dos rituais que eu participei, e o ritual mais sagrado que eu participei, né, nos Estados Unidos, na reserva de Rosebud, é o ritual chamado de Sundance, né, a dança do sol, em que nós somos espetados pela pele do peito, né, e amarrados a uma árvore e ficamos dançando, puxando o corpo para trás. Se nesse ritual nós não nos rendemos a esse Deus interior, a gente não aguenta a dor. A comparação que eu faço, né, no período em que eu fui estagiário de obstetrícia, eu não conseguia compreender como é que uma mulher, né, imediatamente após tamanho sofrimento de dar à luz a uma criança, ela entrava em êxtase, né? E ela se rendia a esta força de dar à luz a um filho. E no Sundance eu pude compreender isso aí, porque a forma de nós sairmos da árvore, né, é dar um tranco no corpo para trás e literalmente romper a pele para sair, né? E, sobretudo, no meu primeiro Sundance, eu entrei num êxtase espiritual e foi a partir daí essa compreensão. Então, os índios não falam isso, né? Mas eles vivem isso. Entendeu? Entendo. Você, desde o início, vem falando que o ritual xamânico está associado à questão da cura, né? São rituais de cura. Uhum. Você falou que ele é religioso e medicinal, né? O ritual xamânico. Agora, o que se compreende por adoecimento na cultura indígena? É o desvio do caminho, né? Eu cheguei a conversar especificamente sobre isso com o homem possivelmente já morto que conduziu o meu primeiro Sundance, pela idade avançada que ele tinha na época, né? E ele dizia, né, Celso, a doença é quando a pessoa desvia-se do seu caminho. Então a doença é uma sinalização que ela está no caminho errado e ela tem que retornar o caminho. E eu perguntei, que caminho é esse? Né? E ele dizia assim, é o desejo de Wakantanká dentro de nós, que é o grande espírito, que é o desejo de nossa alma.
Sim, aí A compreensão deste homem era assim. Sim. Né? E eu usei no singular, né? Quer dizer, você deu o exemplo também no singular. Uhum. Né? Nós não estamos querendo aqui universalizar que toda a Não. concepção indígena tem essa percepção. Não. Mas é desse lugar Deste particular. homem específico. Eu não diria nem, não generalizaria nem dos Lakota, tá? Eu diria que é de Elmer Running. Sim. Este homem que eu tive o prazer de conhecer. Sim. Então, a cura está, obviamente, vinculado ao retorno ao caminho. Uhum. Obrigatoriamente. Né? Obrigatoriamente. E eu vejo a cura, depois dessa doença terminal de 85, eu trabalhei muito com pacientes terminais e sempre quando chamado ainda atendo alguns. Né? E eu entendo muitas vezes a morte também como um processo de cura. Né? Por Como exemplo, é isso, Celso? uma pessoa que desviou-se tanto do caminho, né, num câncer prolongado, por exemplo, né? Então, ela obrigatoriamente ela fez um novo caminho, né? Se ela não sai do câncer e retorna ao caminho inicial, né, ela faz um novo caminho. O universo é tão perfeito que ela não está errada em fazer esse novo caminho. O aprendizado e o crescimento em busca desse Deus interior persiste. Então, muitas vezes, esse caminho é trilhado por tanto tempo que se ela se rende à vontade do Deus interior ou do Pai, né? Lembrando aquela frase de Jesus na cruz, né? Quando ele diz assim, Pai, a ti entrego o meu espírito, né? Quando a pessoa consegue render-se à vontade superior, ela tem uma morte muito tranquila e em paz. Isso também é um processo de cura. Porque se a gente fala assim, né, Flávio, a gente dá a impressão de que uma pessoa doente é um doente do caminho da alma, Sim, que não obrigatoriamente, né? Uma doença é um longo período, né, de um grande aprendizado. Então, a pessoa continua crescendo neste caminho. Sim, né? sim. Nós falávamos de rituais xamânicos como rituais de cura. Existem rituais xamânicos que não sejam rituais de cura, rituais, digamos, de louvor, por exemplo, de ação de graças, e mesmo assim são rituais xamânicos? Ou não? Existem sim. Né? Por exemplo, o próprio Sundance que eu mencionei ainda há pouco, né? Ele é um ritual originalmente de louvor. Os Lakota vivem numa região muito difícil nos Estados Unidos, que é muito ao norte. Então, antigamente, antes dessa mudança de clima louca que estamos vivendo, né? Eles viviam 6 meses do ano embaixo de neve. Então, né, era necessário dar a sorte de uma manada de búfalo passar por perto para eles matarem o búfalo para ter alimentação durante o inverno. E, então, quando a origem dos 7 rituais Lakota, né, o Sundance, ele era feito, ou Dança do Sol, desculpe eu continuar falando em inglês, né, o ritual. Mas ele originalmente é um ritual em que eles fazem para agradecer o ano vivido e pedir abundância e saúde para o ano seguinte. Então, obrigatoriamente, não é um ritual de cura. Né? Só que hoje as coisas mudaram muito, eles moram em casas com calefação, com refrigerador, não existe mais essa história. Então torna-se também um ritual de cura, mas é um ritual de louvor basicamente. Sim. Nesses rituais, a vinculação homem e natureza, ela é fundamental, não? Ou a concepção de integração com a natureza, ou não percebo claramente? Veja bem, quando eu falei, né, no ritual do Sundance, o êxtase espiritual, essa harmonização é plena. Né? Eu
faria uma comparação do êxtase espiritual do budismo, por exemplo, né, na iluminação, no Shakti-Pakti, né, no despertar da Kundalini, onde existe um grande êxtase espiritual, em que não existe só uma harmonia do humano com a natureza, mas existe uma harmonia do humano com o universo, né? A sensação, eu diria assim, naquele momento eu sou Deus. Entende, né? Como integração. Como integração, né? No momento desse êxtase espiritual, né, a sensação é que eu sou Deus, porque eu sou um com tudo. Não existe mais o eu e o Flávio, né? Existe eu, que inclui o Flávio, inclui toda a produção, inclui as máquinas que estão em cima da gente, inclui tudo, entendeu? É algo que vai além só da natureza. Sim. A simbologia animal, ela, pelo menos no material que eu consultei, as figuras, elas têm assim uma expressão muito, muito forte, né? Cada animal, ele não só representa algo, mas também a utilização, ou a lembrança de algum animal, sua utilização no ritual, a própria vestimenta, instrumentos do culto. Isso. No xamanismo, aí eu estou falando em geral, né? Ou existe em determinadas tribos que não falam em animal de poder, né? Existe uma identificação com determinados animais, e aquelas que não existe isso, existe as que chamam efetivamente de animal de poder. E eles dizem o seguinte, que cada ser humano tem pelo menos um espírito de animal que vive dentro de nós, nos presenteando com as qualidades desse animal, nos propiciando guiança e proteção. Então, quando a gente vê, né, o plumário dos índios brasileiros ou dos índios norte-americanos ou de qualquer outro lugar, né, quando vemos eles com cocares de pele, isso é honrando o animal que o presenteou com suas qualidades. Ok. Hoje nós ficamos por aqui. Mas semana que vem o Religare continua com esse tema xamanismo. Continua como o tema do próximo programa. Obrigado por hoje, por você também. A gente volta na próxima semana com o Celso Fortes, o nosso entrevistado de hoje. Se você quiser mais informações e como que essa conversa vai continuar, acesse o nosso blog. O endereço está em pucminas.br/ppgcr. Até o próximo Religare Conhecimento Religião. Espero por você.